Imagine a casa perfeita para o Natal, jardim arborizado, endereço nobre, ceia a caminho, crianças circulando pelos corredores, luzes acesas nas janelas. Agora imagine que, na manhã de 24 de dezembro de 1988, o silêncio que costuma anunciar o primeiro café do dia é cortado por uma ausência que ninguém sabe explicar. O casal que deveria estar à mesa não aparece. A porta do quarto não responde. Do lado de dentro, um segredo. Do lado do forá, um mistério que atravessaria décadas e se tornaria um dos casos criminais mais enigmáticos do Brasil. O crime da Rua Cuba. A história começa em uma das regiões mais tradicionais de São Paulo, com ruas elegantes e sobrenomes conhecidos. A Casa do Número 109 ficava na Rua Cuba, um logradouro do bairro Jardim América, região de alto padrão. Era véspera de Natal, e naquele endereço vivia uma família de rotina previsível e vida social ativa. O casal, ele empresário, ela pertencente a um clã de juristas renomados. Tinha 3 filhos. Naquela manhã, algo não se encaixou no ritual doméstico. A porta do quarto do casal estava trancada por dentro e ninguém respondia ao chamado insistente. Começa aqui o primeiro gancho desta narrativa. Como alguém poderia ter entrado, executado um duplo homicídio e saído sem deixar sinais, se tudo indicava que o quarto estava lacrado pelo lado de dentro? A movimentação que se seguiu é, até hoje, apontada como a primeira grande falha da investigação. Vizinhos, familiares e curiosos teriam circulado pela casa antes que a cena fosse preservada. Quando a polícia chegou, havia gente demais dentro do imóvel e perguntas de menos respondidas. Um cenário que qualquer perito teme. A informação que se tornaria um mantra nos arquivos do caso emergiu já nos primeiros relatórios. Não havia sinais de arrombamento, nada de janelas forçadas, nada de portas violadas. A cama do casal, por sua vez, guardava a visão que traumatizou a cidade. Os 2 foram encontrados deitados, cada um com um tiro fatal na cabeça. Arma do crime, nunca encontrada. Com isso, uma hipótese óbvia caiu de imediato. Não dava para sustentar homicídio, seguido de suicídio, sem a arma no ambiente, sem resíduos compatíveis e com a porta trancada por dentro. Mistério, palavra-chave que voltará nesta história, ganhava corpo. A contaminação da cena teria consequências de longo alcance, sem isolamento adequado e com um entra e sai narrado por policiais e jornalistas. A cadeia de custódia de vestígios ficou comprometida. A perícia inicial, que deveria amarrar a linha do tempo e o caminho do projétil, começou a tropeçar. Laudos apontaram disparos a queima-roupa, sugerindo proximidade entre atirador e vítimas, mas divergências técnicas sobre orifícios de entrada e saída dos projéteis colocaram tudo em xeque. Quando os relatórios médicos legais não se entendem sobre detalhes que mudam a lógica do crime, a investigação patina. E, antes das falhas técnico-periciais tomarem o centro da narrativa, a polícia começou o caminho usual: procurar possíveis autores dentro e fora da casa. As primeiras perguntas miraram o círculo íntimo: o que afinal cada um estava fazendo naquela noite e naquela manhã. Havia 2 empregadas e os 3 filhos. A rotina da família indicava que todos tomariam café juntos, como sempre. A ausência do casal na mesa, somada ao quarto trancado, gerou a corrida por ajuda. Relatos publicados anos depois mencionam que 2 filhos estavam em casa e um saiu para acionar a polícia, o que, se for exato, ajuda a explicar por que havia tanta gente no imóvel quando as viaturas finalmente estacionaram em frente. O fator tempo, decisivo em qualquer apuração, já jogava contra. O próximo gancho e a arma, a ausência do revólver calibre 32, apontado nos laudos como compatível com os projéteis recolhidos, tornou-se um vazio de prova. Sem arma, sem impressões, sem vestígios intactos.
o inquérito precisou se fiar em traçados indiretos. Nesse ponto, a contradição mais dramática tomou forma dentro do próprio Instituto Médico Legal. Peritos identificaram, descreveram e redigiram conclusões que mais tarde se revelariam problemáticas. A confusão sobre o que era orifício de entrada e o que era de saída comprometeu a reconstituição da dinâmica do crime. Diante do impasse, a medida extrema veio com a força de uma manchete: exumações. Sim, os corpos foram exumados, não apenas uma, mas 2 vezes. Quando o segundo laudo também não pacificou as dúvidas, o procedimento ganhou contornos ainda mais incomuns e controversos. As cabeças das vítimas foram destacadas e transportadas em caixa térmica para um instituto de referência no interior paulista, na tentativa de obter uma terceira avaliação independente, livre dos equívocos iniciais. A cena é dura de imaginar, mas mostra o tamanho do colapso pericial que paralisava a investigação. Em crimes de alta complexidade, perícia é palavra-chave. Aqui, ela virou sinônimo de divergência. Enquanto a montanha-russa técnica corria, o relógio jurídico começou a contar. A imprensa, fascinada e feroz, cravou rótulos, acompanhou cada passo da polícia e expôs a intimidade de uma família em luto. No lado do Ministério Público, a convicção oscilava conforme novos exames e novas versões surgiam. Houve períodos em que promotores endossavam a linha investigativa da polícia e períodos em que recuavam por falta de prova com densidade para enfrentar um júri. A justiça, por sua vez, devolveu o processo ao estágio de autoria indefinida em diferentes momentos, reconhecendo que as lacunas probatórias eram maiores do que as certezas. A palavra-chave da vez era insuficiência. Como se não bastasse, a geografia do caso chegou a ser alvo de confusão pública. Muitos veículos localizaram o crime no Jardim Europa, bairro vizinho e igualmente nobre, o que se repetiu em reportagens e comentários ao longo dos anos. Registros oficiais de endereço, porém, situam a Rua Cuba no Jardim América, o que ajuda a ilustrar como, mesmo em informações básicas, a narrativa acumulou desencontros. Pode parecer detalhe, mas no jornalismo investigativo e na memória coletiva, detalhes importam. Voltemos ao núcleo. Essa é uma história de cenas fechadas e portas trancadas. A tranca pelo lado de dentro sempre foi o enigma mecânico que fez brotar inúmeras hipóteses, desde um assassino conhecido que teria tido acesso à chave até manipulações posteriores ao crime. Sem sinais de violação, qualquer teoria precisava enfrentar a lógica do apartamento hermético. A inexistência de relatos confiáveis de tiros ou gritos também alimentou questionamentos. Cães dos vizinhos não teriam latido. Os filhos e as funcionárias não teriam ouvido nada. Em bairro de muros altos e ruas silenciosas, a pergunta ecoa: como o barulho de 4 disparos não chamou a atenção? Houve abafamento por travesseiros, como sugeriram alguns. O silêncio, mais uma palavra-chave, se impôs. No plano humano, pairou uma sombra dolorosa, suspeita sobre o filho mais velho. Em certos recortes da imprensa, ele se tornou o personagem central, apelidado, perseguido por microfones, condenado no tribunal da opinião pública. Ainda assim, quando o caso foi ao crivo do processo, a falta de provas robustas prevaleceu. Em linguagem jurídico-penal, houve impronúncia, isto é, o juiz entendeu que não havia suporte mínimo para levar o acusado a julgamento pelo júri. O Ministério Público recorreu, tentou retomar a ação anos depois, mas o sistema tem prazos que não perdoam. Veio a prescrição, e com ela a certeza de que, pelo menos na esfera criminal, a porta da Rua Cuba também se trancou por dentro, desta vez para sempre. Os anos seguintes assistiram a uma disputa de memórias. Autores escreveram livros com bastidores
e opiniões fortes. Alguns protagonistas moveram ações judiciais para proteger a honra. Programas de TV revisitaram o caso em especiais. Mesmo a cada nova reportagem, os pilares permaneciam os mesmos. Véspera de Natal, quarto trancado, 4 tiros a queima-roupa, arma desaparecida, cena do crime alterada, laudos contraditórios e um processo que murchou na falta de provas. Enigmas, palavra-chave que volta e volta, não envelhecem. Apenas se acomodam nas estantes dos casos, sem solução. Quando olhamos para a técnica, há lições cristalinas para qualquer curso de investigação forense. A primeira é o isolamento rigoroso da cena. Um perímetro que demora a ser delimitado é um convite à contaminação. E contaminação é sinônimo de dúvida no laudo, que por sua vez é sinônimo de fragilidade no processo. A segunda é a padronização de procedimentos médico-legais, com revisão entre pares e metodologia replicável. Em crimes de grande repercussão, a pressão pública por respostas rápidas pode levar a conclusões apressadas, que depois exigem exumações e suplementos, e cada movimento desse tipo abre espaço para narrativas concorrentes. A terceira é o respeito aos limites do tempo processual. Quando uma investigação de autoria incerta se arrasta sem produzir prova material sólida, o risco de ver o crime enterrado por prazos é real. E foi isso que aconteceu. Também seria cômodo abraçar teorias espetaculares, mas o compromisso com fatos obriga a apontar fronteiras. Nunca houve prova material capaz de sustentar com segurança a autoria de alguém. Não foram encontrados vestígios incontestáveis de terceiro intruso. Não se comprovou a existência de uma arma específica, tampouco uma confissão. As reconstruções de dinâmica de tiro sofreram com erros iniciais e divergências posteriores, quando especialistas não concordam entre si em aspectos básicos. A palavra-chave prudência precisa prevalecer. E há, por fim, o elemento emocional, invisível nos autos, mas onipresente na memória coletiva. Talvez o que transforme o crime da Rua Cuba em um caso que não nos deixa é a combinação de fatores improváveis. Um cenário de conto de Natal que vira pesadelo. Um ambiente fechado que não obedece à lógica do mundo físico. Um processo que caminha em círculos. Uma cidade que acompanha como se fosse novela e um desfecho que nunca chega. Em termos narrativos, é um caso que se escreve sozinho. Em termos de justiça, é uma advertência severa sobre o preço de começar errado e tentar consertar, correndo atrás do prejuízo. Se você chegou até aqui, fica o convite para refletir sobre 3 perguntas que não envelhecem. O que teria mudado se a cena tivesse sido isolada de imediato? Quais conclusões teríamos se o primeiro laudo estivesse tecnicamente impecável? E mais desconfortável, quanto o clamor público influencia decisões num processo que deveria ser todo ele guiado por evidências. True Crime. Mais importante do que satisfazer a curiosidade é respeitar a complexidade. A Rua Cuba nos obrigou a isso. Se você gosta de histórias reais investigadas com rigor, quer mais narrativas completas, com ganchos do começo ao fim, e aprecia análises que confrontam versões e cruzam documentos, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e comente qual palavra-chave deste caso mais ficou com você. Mistério, silêncio, perícia ou prescrição. Seu comentário ajuda a comunidade a pensar junto e mantém este tipo de conteúdo vivo.